Vamos lá, gente? Apocalipse capítulo 2. A gente vai já direto para o capítulo 2, para o versículo 12 para frente. A gente acabou semana passada no versículo 11, a gente viu até a segunda igreja, né? Então, carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei que você vive onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, for morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras e o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para se arrepender-se da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependa das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou o Senhor, que sonda mentes e coração, e retribui a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com o cetro de ferro e as despedaçará com um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, mais duas igrejas. Nós agora vamos dar uma olhadinha. Pérgamo e Tiatira. E antes de falar dessas 2 igrejas, eu quero mais uma vez reforçar e falar de alguma outra maneira aquilo que eu falei de uma certa forma na semana passada, do contexto cultural, do background cultural, do que está acontecendo nessas cidades. Gente, tudo isso aqui é sempre importante para qualquer estudo de qualquer livro da Bíblia. O contexto cultural é muito importante, saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? O que está afetando qual que é como que essas pessoas vivem? Como que elas veem o mundo? O que está acontecendo com o mundo onde elas estão inseridas? Isso é importantíssimo para qualquer leitura de qualquer livro da Bíblia. Contudo, para o Apocalipse, isso é muito mais importante. Por quê?
Porque senão, gente, a gente vai ver todas essas doideiras que a gente ouve aí falando do Apocalipse. Por quê? Porque não entende contexto cultural. E se eu não entendo contexto cultural e eu não pego e leio isso aqui à luz do que estava acontecendo no primeiro século, vai aparecer todo tipo de barbaridade mesmo. Porque é uma pessoa do século 21 tentando interpretar um livro escrito no primeiro século para pessoas do primeiro século. Aí eu vou começar a inventar, não, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, isso aqui. Então, duas coisas que a gente precisa entender aí. Dois aspectos culturais que são muito importantes para a gente entender. O sistema, o Patronage System, que, gente, esses nomes, eu só tenho livro em inglês, eu não sei como que eles falam isso aqui em português, então eu coloquei em inglês, mas embaixo eu coloquei relação cliente-patrão. Eu traduzi de uma maneira que fizesse um pouco de sentido. Perdão. Então, o que é essa relação de patrão-cliente? Né? A gente vai ver um pouquinho disso. E o culto ao imperador. Esses dois aspectos são muito importantes para a gente poder entender o livro do Apocalipse. Especialmente essas cartas, a parte das cartas. O que está acontecendo, o por trás de tudo isso. Aí esse primeiro ponto aí, essa relação de cliente-patrão, como que funciona isso? Não é muito diferente do que a gente vive hoje, mas funciona mais ou menos assim. Existia era uma sociedade muito hierarquizada, né? O Império Romano era muito hierarquizado. Nós temos então o imperador, como cada família tem o seu paters familia, né? O que é um paters familia? O pater familia é o ancião da família, aquele que governa tudo. Sobre todos os filhos, os netos, é o pater familias que determina isso. Né? Quem eles vão casar, etc. Tudo é ele, tudo passa por ele. Quando ele morre, o filho mais velho então toma o seu lugar. É bem patriarcal o negócio e tal. Os asiáticos e indianos, eles ainda usam mais ou menos esse. Exatamente. E se você conhece família de italiano, é bem assim, né? E aí, o imperador, ele era considerado esse pater familias para o império todo. A família imperial, é ele que cuidava de tudo. Né? E aí ele, por exemplo, o filho lá, você tem os seus filhos, é você que tem que cuidar dos seus filhos, todas essas relações, relacionamentos, tudo tem que passar por esse homem, por esse patriarca. Depois do imperador vinha então os reis das províncias. Lembra que qual que é a diferença de um império, né, e de um reinado? O reinado, por exemplo, a gente tem a Inglaterra. A Inglaterra tem um rei e uma rainha, né? Aí você tem a Espanha, tem um rei e uma rainha. Aí você tem a Alemanha, um rei e uma rainha. Mas no sistema, o que é um império? O império é quando você tem vários reinados dentro do império. Então você tem o imperador e você tem reis. É por isso que tinha o rei da Judéia, tinha o rei disso, o rei daquilo. Cada província tem o seu rei. Então, abaixo do imperador estão essas pessoas. Aí abaixo desses imperadores estão as elites locais, os governadores, os prefeitos. Abaixo deles estão quem? As pessoas livres, que nasceram livres ou por algum motivo ficaram livres, ganharam dinheiro, ficaram livres. E aí no finzinho lá da escala, nós temos quem? Os escravos. Aí os escravos, eles são aqueles que não podem nada. Então como que funciona? O imperador, esse que está no topo aqui, ele é a pessoa que vai abençoar, ele é o patrão. É o patrão. Aí ele vai abençoar os que estão, ele vai dar presentes, ele vai fazer favores, ele vai dar emprego, ele vai dar dinheiro, ele vai dar alguma coisa. Quem está no topo, quem está recebendo isso é o cliente. Então esse esquema, essa relação patrão-cliente, ela não é só apenas para quem está aqui embaixo, contratando serviço, é um pouquinho diferente da gente. Só que, como que essas pessoas que estão debaixo do imperador, debaixo aqui, eles devolviam isso? Como que eles pagavam esse favor, ou essas bênçãos, ou isso que eles estavam recebendo? Esses favores que eles estavam recebendo. Eles devolviam isso em forma de quê? De honra pública. Você está numa elite, você é uma pessoa livre. Você tem lá as elites locais, as pessoas que têm dinheiro, que moram na sua cidade, que te dão emprego, que te sustentam a sua família, que fazem alguma coisa. Aí você vai lá na casa deles de manhã, bater palma para eles, você vai lá saudar eles em público, você vai viver pronunciando aquilo que ele fez de beneficente em seu favor, em favor da sua comunidade, da sua igreja, entendeu? É a mesma coisa que a gente
a prefeitura de Lowell dá dinheiro para a gente comprar a nossa própria igreja. Aí a gente vai lá em público, reconhece. A gente ainda vive isso, de uma certa forma. Mas no primeiro século, isso aqui, gente, tem que ser feito. Tem que ser feito. Porque tudo funcionava com essa relação. Você sempre vai me dar o quê? Honra pública de volta. De alguma maneira. Então, aqueles que beneficiavam, os patrões, eles recebiam isso em forma de adoração de volta. A Ásia, ela foi conquistada por Roma e ela viveu debaixo do governo de Roma mais ou menos 200 anos antes de virar o que ela era, na época do primeiro século, quando João escreve aqui. No começo, nesses primeiros 200 anos, houve muitas revoltas. Por quê? Porque Roma dominava com um braço de ferro mesmo, pegava o que era deles e etc, usurpava deles. Então houve muita revolta. Mas algumas famílias começaram e continuaram se mantendo fiéis, ao ponto de que Roma deixar eles sem pagar impostos, beneficiar eles, começar então a dar a eles privilégios. O que nasce a partir disso? O que começa a acontecer a partir disso? Eles começam se você recebeu alguma coisa de Roma, o que você tem que devolver para Roma? Você tem que devolver honra, você tem que devolver elogios públicos, você tem que devolver lealdade. Aí você começa a entender o porquê e da onde começa o imperador a ser adorado. Aí a Ásia começa a fazer o quê? Porque a Roma começou a me abençoar tanto, eles começam a estabelecer cultos ao imperador. Tipo, idolatrar ele. Exatamente. A Ásia Menor em específico, foi o primeiro lugar no Império Romano que começou a oferecer culto ao imperador, que foi Augustus, o primeiro imperador, no ano 29 a.C. Eles foram os primeiros a oferecerem culto ao imperador. Por que eles faziam isso? Porque eles estavam recebendo dele. Então eles queriam mostrar a lealdade dele. Por quê? A lealdade com o imperador trazia benefícios para a vida deles. Então vamos adorar o imperador. Instituíram o culto ao imperador. E não apenas ao imperador, como na Ásia. Todas as igrejas da Ásia têm templos pagãos. Todas elas. E não apenas um. Por exemplo, Pérgamo, que é uma igreja que a gente vai estar vendo aqui hoje, eles tinham vários templos pagãos a Zeus, ao imperador, ao deus da cura, então Atenas. Então tinham vários deuses que eles adoravam. Por quê? Porque os deuses são aqueles que têm poder de nos abençoar e nos dar. Então eles abençoavam, eles cultuavam para receber bênçãos de volta. E aí não é difícil a gente entender como que o culto aconteceu, como começou a acontecer. Então, se você adorava o imperador, você então é abençoado, porque o imperador está... É por isso que você vai começar a ver, se você começa a estudar a história da igreja, história do primeiro século, história de Roma do primeiro século, você vai ver o quê? Que Augustus, por exemplo, aí na Ásia, ele começava a ser chamado de o quê? De filho de Deus. Augusto tinha o evangelho de Augusto. O evangelho, nós temos o evangelho de Jesus, ele tinha o evangelho tinha o evangelho antes de Jesus ter um evangelho, tinha o evangelho de Augusto. O que era o evangelho de Augusto? Toda vez que Roma dominava uma terra, eles mandavam embaixadores. E aí você assistiu 300 alguma vez na sua vida, o filme 300, você vai ver os embaixadores indo lá e pedindo, Xerxes está vindo aqui, ele quer uma oferta de terra e água. E aí fica tudo em paz. Mas se vocês se rebelarem, vai destruir tudo. Era mais ou menos assim que funcionava. Roma mandava os seus embaixadores e olha, chegou o evangelho. O que era o evangelho? As boas novas. As boas novas de quem? As boas novas de Augusto. Quem que é o Augusto? Ele é o filho de Deus. Ele que trouxe a Pax Romana. O que é a Pax Romana? Se você já estudou um pouquinho de história romana, você vai ver que a Pax Romana é que no Império Romano era sempre um caos, guerras civis e etc, etc. Depois de Augustus, começa então que é a Pax Romana. A Pax Romana é um termo de paz, né? A paz romana. O que é a paz romana? A paz romana, ela deu unidade para o reino, aí se pôde construir rodovias, se pôde trafegar pelas rodovias de uma maneira segura, porque antes tinham muitos ladrões e etc, etc, que dificultavam o comércio. Agora, porque o reino é todo unido, porque tem a paz romana, né?
eles então podem trafegar, fazer negócio, enriquecer, o império floresceu. Então, o que Augusto trouxe? Ele trouxe um reino de paz e prosperidade. Não parece muito parecido com algumas coisas que nós ouvimos sempre na igreja? Que alguém trouxe um reino de paz e prosperidade, que nós temos um evangelho, mas nosso evangelho não é o de Augustus. Não parece muito com o que a gente escuta domingo após domingo na igreja? Isso não é apenas do cristianismo, isso vem antes do cristianismo. Augustos, os imperadores romanos recebiam esses títulos. O Filho de Deus, aquele que traz paz por império, ele que traz paz e prosperidade. Então, por causa de tudo isso, a gente começa a entender o porquê que eles adoravam os imperadores. Porque na cabeça deles, quem traz prosperidade e paz pro império é o imperador. Se ele está bem, está todo mundo bem. Então vamos adorar ele, vamos deixar ele feliz. Porque se ele está feliz, a gente está feliz. Se os deuses estão felizes, nós estamos felizes. Associado a tudo isso, a gente tem o quê? Por causa dessa cultura, né? Por causa dessa cultura de patrão e essa relação de patrão e beneficiário, aí acontece então essa questão de adoração. Dentro vamos supor, eu coloquei sindicatos, né, porque o nome deles aí em inglês é Trade Guilds, é tipo de, é um sindicato. No Brasil, pra gente é um sindicato. Sabe quando você é metalúrgico? Tem os sindicatos dos metalúrgicos. Você é carpinteiro, tem o sindicato dos carpinteiros. Então as pessoas se reuniam por sindicatos. Elas moravam perto uma das outras por aquilo que elas faziam. Vamos supor, se você era carpinteiro, você vai morar numa seção, no bairro da cidade dos carpinteiros. O bairro dos carpinteiros. Aí tem o bairro dos metalúrgicos. O bairro, eles se reuniam assim, eles viviam perto do seu trabalho. Eles não ficavam igual a gente trabalha. Eu moro em Louvo, vou trabalhar em Marlboro. Isso não existia. Aliás, provavelmente, muitos deles tinham a sua casa no segundo andar, e o shop deles, o estabelecimento deles, onde eles trabalhavam, é no andar de baixo. É sempre, se você estudar a história no primeiro século, é assim que eles trabalhavam. Então eles se reuniam por guilds, pela sua mão de obra, o que você fazia, por sua profissão. Então, toda profissão, todo sindicato tinha um Deus. Porque, gente, lembra que quem abençoa os sindicatos, quem abençoa são os deuses. Nós temos que honrar os deuses. E não apenas os deuses, nós temos que honrar também quem? Aqueles que, o imperador, e também aquelas pessoas que financiam a gente aqui. Porque, por exemplo, lá tem a igreja. Aí vamos supor que a gente tem alguém que financia a igreja. Por exemplo, Marlboro é a nossa igreja mãe que financia a gente. Aí a gente vai começar o quê? Faz toda reunião nossa, a gente vai aqui e vai fazer uma oferta e sacrifício para Marlboro. Porque Marlboro financia a gente. Vocês entendem isso? Então, essa relação patrão e cliente vai muito além de apenas o que a gente vê hoje. Aí era a forma deles demonstrarem lealdades e manterem os seus patrões fiéis, continuar ganhando seu dinheirinho, vivendo tranquilo. Aí você começa a perceber o que acontece. Você é marceneiro, carpinteiro, e você fala, eu não vou participar da reunião. Uma vez por mês, esses sindicatos se reuniam para adorar os seus deuses e ter comunhão, comerem juntos, ter esse tempo de comunhão, etc. Bem parecido com alguma coisa que a gente faz uma vez por mês, né? Aí eles tinham esse momento e tal, financiado muitas vezes por esses patrões. Aí eles ofereciam sacrifício lá e falavam bem do patrão, esse aqui é o nosso patrão que nos dá, e etc. Ofereciam sacrifício aos deuses deles, ofereciam aquela carne aos ídolos e participavam daquele grande banquete. Aí você começa a entender, aí você é marceneiro, carpinteiro, e você vai para a reunião mensal. O que você tem que fazer quando você vai na reunião mensal? Adorar o imperador, adorar os seus patrões, adorar os deuses, comer comida sacrificada para os ídolos. O que acontece com você se você não fizer? Você é expulso. Porque, gente, imagina, nós dependemos deles para a nossa vida ser uma vida confortável, para nós termos trabalho, nós dependemos dos patrões. Se eles não estão felizes, nós não os adoramos, aí você vai lá, aí vem você. Não, mas eu adoro outro Deus, só existe um Deus. É por isso que os cristãos eram chamados de ateus. Como assim? Não, existem muitos
os deuses. E aí, nesse contexto, você começa a entender agora, por que ele fala de comida sacrificada toda hora? É disso que ele está falando. Eles eram, gente, era quase impossível não participar disso. Se você não participasse, você estava cometendo suicídio econômico. Porque você perdeu o seu trabalho, você perdeu tudo, todos os meios, você, é a sua profissão. Você não está agora no meio da sua profissão, daquelas pessoas que fazem a mesma coisa que você, acabou o negócio, acabou, você vai passar fome, você vai morrer. É assim que funcionava. Ou você participa. Então, Roma não tinha um esquema de ficar procurando quem adorava, quem não adorava o imperador. Eles não precisavam disso. Quem que ia denunciar eles? O cara do sindicato. E nem precisava ser o chefe do sindicato. Dá pra lembrar do time Daniel, né? Que adoravam, ele começa a ter inveja deles. Olha lá, aquele lá não está adorando. Olha lá, aquele lá não te adora, não. Exatamente. É uma metáfora disso aí tudo. Então, é isso, dessa maneira que os cristãos então eram impactados com tudo isso. Aí você começa a entender o livro do Apocalipse, gente. Aí começa a fazer sentido. Porque Deus toda hora fala de... Lembra de 1 Coríntios? Vai ler 1 Coríntios, toda hora falando de comida sacrificada. O que o apóstolo Paulo tem tanto com esse negócio de comida sacrificada? Está entendendo o que o apóstolo Paulo tem tanto com comida sacrificada? Então, eles faziam parte desses trades, né? desses guilds, desse sindicato. E aí isso ia afetar eles economicamente. Então, eles eram forçados a participar desses cultos. Senão, eles perdiam dinheiro. Eles eram entregues pelas autoridades. E tem alguns escritos de Plínio, o jovem, que era um jurista do primeiro século romano, lá pelo ano 100. E ele escreve mais ou menos o seguinte, ele fala que quando os cristãos eram mortos, esses traidores que não adoram o imperador, que não adoram os deuses, esses ateus eram mortos, existia prosperidade no reino, existia prosperidade. Quando eles eram mortos, quando a gente acabava com os ateus, os deuses nos abençoavam, o imperador ficava feliz. Isso trazia grande prosperidade para as cidades e para o reino, para o império. Eles associavam a morte dos cristãos ao quê? A bênção dos deuses. Por quê? Porque os ateus têm que morrer. Ateu tem que morrer. Então eles associavam isso. Então a paz e prosperidade do império, né, era trazida pelo imperador. E aí todo mundo adorava eles. Isso que eu ia falar semana passada. Eu só queria passar mais uma vez com vocês a trajetória das cartas. Só para vocês lembrarem. Então, João está em Pátimos. Pátimos vai chegar, a primeira carta é o primeiro porto, o porto mais importante é Éfeso, e aí ela vai fazer o quê? Trajetória por todo a Ásia Menor aqui, passando por Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, a última igreja. Essa é a trajetória. Então nós passamos por Éfeso, Esmirna, chegamos agora a Pérgamo e Tiatira. Amém? Até aqui tá claro para vocês? Tá. Então, a igreja de Pérgamo. Só para a gente recapitular aí. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tem contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimento sacrificado aos ídolos e praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas, portanto, arrepende-se. Tá, o que está acontecendo aqui? Então, Jesus vem, e aí ele já começa aí, sei onde você vive, no versículo 13, sei onde você vive. O que Jesus quer falar com sei onde você vive? Eu sei das suas lutas. Eu não sou um Deus que está lá no céu à parte do que está acontecendo na sua vida. Eu sei dos seus desafios, eu sei dos problemas que você tem enfrentado, eu sei aonde você vive. Eu não sou um Deus distante, eu estou com você aonde você está. Eu conheço a sua dor. Então, sei onde você vive, conheço as suas lutas. Aí ele fala, onde está o trono de Satanás?
Aí isso aqui, gente, gera um debate, aí cada coisa que você escuta. Onde está o trono de Satanás? Onde Satanás habita? E 2 vezes ele fala isso aqui, nesse texto. O que é o trono de Satanás? O trono de Satanás possivelmente era o quê? O templo erguido a Augustus, o imperador romano, no ano 29. Eles eram adorados lá, eles instituíram a adoração ao imperador. Chamando ele do quê? O Filho de Deus, aquele que traz paz e prosperidade. Aí tem ele, a gente tinha templos, por exemplo, a Zeus, que é a maior deidade dos romanos, e tinha também o templo de Asclépio, que é o quê? Ele era o deus da cura, que é essa figurinha que vocês estão vendo aqui do lado. Esse aí é o Asclépio, o deus da cura, que está relacionado com a serpente. A imagem, a figura dele é a serpente. O que é a figura da medicina hoje mesmo? Então vocês sabem de onde que vem. Então tinha vários templos, e não apenas esse, porque tinha outros, gente. Lembra que eles são pagãos, eles adoram um monte de deuses. Então Pérgamo era infestada de templos religiosos. E o que possivelmente os teólogos vão concordar ou era onde Satanás está ligado a ele, a Asclépio, ou a Zeus, ou ao imperador. Então eles vão, esse ou aquele. Aí, porque eu já vi gente falando nada absurdo. Não, porque tá vendo, o trono de Satanás, ele move daqui para lá, e umas coisas muito doidas que você vai vendo. Da onde essa pessoa tirou isso? A pessoa não estuda o contexto original, aí você tem que trazer o quê? Invenção da sua cabeça, porque você não entende do que está falando. Lembra, a gente tem que sempre saber do contexto. Aí Jesus ele chama eles para quê? Para se arrependerem. Arrepende-se. Então Jesus os elogia por se manterem fiéis em meio às perseguições. Jesus fala, legal, vocês se mantêm fiéis. Em qual tipo de circunstância, qual era a intensidade da perseguição que eles sofriam? Até a morte. Contudo, parece que esse não é o que nós vemos aqui quando a carta é escrita. Porque aí no versículo 14 ele fala assim, nem mesmo quando o meu servo foi morto. Então parece que teve um momento de perseguição tão intenso que ele foi morto nesse período, Antipas foi morto nesse período, e agora eles já não sofrem mais dessa maneira, ainda sofrem perseguição, mas agora parece que o perigo deles está indo para o outro lado. Parece que agora o perigo deles está em participar do quê? Daquilo tudo que eu falei agora há pouco, de participar da adoração aos deuses, de participar dos cultos ao imperador, dos cultos às deidades do sindicato, né? Então era esse o perigo que eles estavam porque você entendeu, as sanções econômicas que eles sofriam eram demais, muitas vezes insuportáveis. Então, gente, imagina que você tem o seu trabalho, e você lá tem as deidades deles, tem os deuses deles. Se você não adorar, e você só faz a Vivi, accountant, né? Tem lá a deidade deles, tem uma reunião mensal. Se você não for, você não participar, você está fora. Pode ter licença, a gente caça sua licença. Você não pode mais praticar a sua profissão. Mas a única coisa que você vai fazer, volta a adorar nossos deuses. Não, mas eu não posso adorar os deuses de vocês. Então, sorry. Você entende? Gente, falando e lendo o negócio, você vivendo é outra coisa. A pressão que eles sofriam. O que talvez seja mais parecido para a gente hoje seja a questão da China, a questão da Coreia, as perseguições religiosas no Oriente Médio. Sejam talvez mais parecidas que nós tenhamos hoje. Então, mas o perigo parece que agora é se conformar o quê? Para poder evitar esse tipo de coisa. E aí por isso que Jesus ele fala disso, ele fala, se mantém fiel. Aí no versículo 14 ele vai falar da participação dos cultos pagãos, que é a comida sacrificada aos ídolos. Aí você entendeu agora o que é a comida sacrificada aos ídolos. Tinha sim aquela parte que as pessoas tinham o seu mercado,
ofereciam aquilo ali porque era para os deuses deles e vendiam a carne. E aí você comprava, você consumia. É disso que o apóstolo Paulo está falando em 1 Coríntios. Olha, você comprou no mercado, oferece a Deus e acabou a maldição, está tudo tranquilo. Você come sem dúvida de consciência nenhuma. Porque você abençoa. Por isso que, gente, aliás, é por isso que a gente ora antes de comer. Para Deus abençoar a nossa comida. Deus santifica isso aqui, agora isso aqui é teu. Para quebrar tudo isso aí, a gente santifica a comida. É para isso que a gente ora. Se você não ora para comer, ore para comer. Vai ver se o boi que foi morto foi sacrificado, não é? Também, a gente não sabe, mas a gente não sabe a procedência de nada. A gente vai ficar, vou ficar investigando isso. Não. Deus, está aqui o alimento, obrigado porque o Senhor proveu, abençoa, purifica em nome de Jesus. Amém. E manda para dentro. Só não pode fazer isso. Gente, essa oração você não pode fazer. Deus, cancela todos aqueles nutrientes, tudo aquilo, aqueles agentes de Satanás que me fazem ganhar isso aqui, ó. Você não pode fazer, Deus não vai responder. Aqueles demônios das calorias, né? Não tem como, gente, desculpa. Então, é disso que eles não estão se comprometendo ao quê? Eu vou lá, não, eu estou indo lá no templo adorar um Deus. Pode ser isso também, mas muito mais provável é a participação dos banquetes no negócio, na sua profissão, no seu sindicato. Não, Jesus está falando assim, é melhor você deixar de trabalhar, é melhor você perder tudo isso aí, do que você perder a sua vida, do que você me perder. É disso basicamente que ele está falando. Não negocia com sua fé. Você pode negociar qualquer coisa, menos a sua fé. Você entende? Não é só vou lá comer uma comidinha sacrificada. Não é isso. É muito mais, tem muito mais aí. E aí ele fala de Balaão. Gente, quem foi Balaão? Vocês que são mestres no Antigo Testamento, né? Que gostam de Números, Levíticos, está em Números lá. Números no capítulo 22, você vai encontrar a história de Balaão. Então você vai lá no Números capítulo 22, quem foi Balaão? Balaão, vocês lembram da história da mula? A história da mula, tá vendo? Não lembra a história da mula. Ele batia na mula para a mula andar. Não vai, por quê? Porque tinha um anjo, lembra? Tinha um anjo, aí Balaão ele é contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E aí, o que ele chega lá, o que ele começa a fazer? Abençoar o povo de Deus. Como que eu posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Ele não tem maldição que vai pela sua vida. Não tem maldição que pega a sua vida porque você é abençoado. Deus te abençoa, ninguém pode te amaldiçoar. Você é abençoado, abençoada do Senhor. Então, Balaão chegou lá, como eu vou amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Não tem como. E mas aí o que ele fala? Tá bom, eu não posso amaldiçoar eles. O que Balaão faz? Balaão, ele começa a introduzir, ele pega mulheres pagãs, mulheres fora do povo de Israel, que era proibido para Israel casar com elas, lembra disso? Ele pega essas mulheres e introduz no meio dos israelitas, para quê? Para trazer os israelitas a adorarem Baal, Astarote e os outros deuses. Então, eu não posso amaldiçoar eles, mas eu vou fazer eles ir para a idolatria. Então, muitas vezes aqui a Bíblia fala que é cometer imoralidade sexual, gente, e idolatria não tem diferença nenhuma para Deus. Nenhuma. Porque, lembra da minha pregação domingo? O que nós somos com Deus? Casados com Deus. Quando você procura um outro Deus, o que você está cometendo? Adultério. Então, e aí lembra do que eu falei também domingo, eu não tô, nesse contexto aqui, eram imagens mesmo, mas no nosso contexto pode ser muitas outras coisas, que você pode colocar na frente de Deus. Colocou na frente de Deus, no seu relacionamento com Deus, e essa outra coisa tem a prioridade, não Deus, isso é adultério, você está adulterando o Senhor, e Ele não aceita isso. Você aceita sua esposa te trair? O nosso Deus também não. Aí você começa a entender que Ele é um Deus, esse Deus ciumento. Você vai entender o ciúme de Deus. É o ciúme para uma esposa. É normal ter ciúme da sua esposa, do seu marido? Entendeu? É o ciúme que Deus tem por nós. Eu não vou deixar você se entregar nos braços de ninguém, não. Então, Balaão, ele faz o quê? Ele faz o povo se afastar e ele faz o povo procurar
a idolatria, a se afastar de Deus através de tudo isso. E isso tudo aí, ele provavelmente era incentivado por esses nicolaítas. Esses nicolaítas que a gente não conhece muito, se você estudar, eles não tem muito o que falar deles. Não tem muito o que a gente conhece deles. Eles são provavelmente os propulsores dessas pessoas que vão ser usadas, que vão incentivar dentro da igreja. Eles são na igreja, mas eles são uma seita, que fazem o quê? Não, gente, vocês podem adorar, ir lá no sacrifício lá do sindicato, não tem problema nenhum não. Deus não vai se ligar, não vai ter problema com isso não. Vai lá no sindicato, oferece lá. Para que você vai ficar passando aperto aí? Não precisa disso, gente. Não tem nada a ver, não é? Hoje em dia o nosso não tem... Não, crente não tem nada a ver. Isso aí é coisa de... Não, isso é crente radical, isso aí... Isso era antigamente. Isso aí é antigamente. Não, vamos ver, a palavra de Deus ela precisa ser revista, revisada, atualizada na linguagem de alguns pregadores. Eu não vou nem entrar nesse assunto. Então, Jesus ele chama o quê? Eles ao arrependimento. Aí ele fala o quê? Ao vencedor darei. E aí ele fala aí, darei o maná escondido. O que é o maná? Aí você vê todo tipo de loucura aparecendo. Gente, no contexto de comida sacrificada, de idolatria, chuta para mim, o que é o maná? Do que o maná está falando? O que é o maná no Antigo Testamento? Comida. Quem dá essa comida? Deus! Então eu preciso sair com todo tipo de alegoria tentando traduzir o que é o maná? Não, é o contrário do banquete que é oferecido aos ídolos. É a provisão de Deus, é o alimento que vem de Deus e não dos ídolos. É difícil entender isso, gente. Mas se você não conhece o contexto histórico, o que você faz? Inventa alguma coisa e traz para a igreja, certo? E aí a gente sai com esse monte de heresia que a gente tem. Então, ao contrário dos banquetes, da participação dos banquetes aos pagãos, aos deuses pagãos. O maná é a provisão de Deus para o seu povo. Você vai perder o seu emprego? Você vai perder isso? É eu que sustento o nosso trabalho. É eu que sustento o meu povo. A pedrinha branca. Nossa, esse aqui também é a pedrinha branca. A pedrinha branca, gente. A pedrinha branca. Geralmente, eles recebiam um token, uma... Quando você entra em alguma coisa, por exemplo, você é membro da igreja, você recebe um certificado, que a gente te dá um certificado de membro da igreja, certo? Você recebeu uma membresia de algum lugar, eles já te davam uma pedrinha, alguma coisa escrito o seu nome lá, te dava alguma coisa, como sinal de que você entrou. Deus vai te dar uma pedrinha branca. Gente, o que isso significa? Dentro do contexto da época deles. Da onde que você está entrando? Aonde você está participando? Cheguei no céu, recebi uma pedrinha branca. Você faz parte de onde agora? De que qual é o termo que eu estou usando aqui? Sindicato. Qual é o sindicato que você faz parte agora? Do de Deus, você é dele, você faz parte do reino dos céus, você tem dono. O novo nome, o que é o novo nome? Deus, gente, lembra que os escravos, eles eram vendidos, eles tinham o nome da família. Quando ele era vendido para outra família, ele então trocava de nome, porque agora ele tem o sobrenome da família. Se você estudar questão de nomes, e tem muita gente que escreve negócio de nomes, os nomes no Império Romano, ele tem lá, tinham vários nomes. Aí alguns deles eram a relação, esse aqui é o nome do meu dono, esse aqui é da família do meu dono, esse aqui da onde ele mora. Quando você vendia o escravo tinha que ganhar o que novo? Uau! Você chega no céu, você ganha um novo? O que é o novo nome, gente? Uma nova identidade, você agora é de Deus, o nome, aí no Apocalipse, no finalzinho lá, ele vai falar o quê? E eu colocarei neles o nome do meu pai, da cidade do meu pai. Entende isso agora? Era o nome do quê? Do dono da fazenda, do lugar que ele morava. Aí você entende o porquê que ele vai te colocar o nome do pai dele e a cidade dele. Você pertence a Deus. Você não é mais desse mundo, você pertence a ele. É um crachazinho que dá livre acesso. Exatamente. E os escravos muitas vezes eram marcados. Então, agora não está marcado aqui, marcado como? Com o Espírito Santo. Você é dele e ninguém mexe. Então é disso que ele está falando. Tá. Não, que ainda falta uma meia hora. 8h32. Eu vou deixar a tia Tira na semana que vem,
porque senão eu vou correr muito com Tiatira e tem umas coisas legais demais de Tiatira. Tá bom? Gente, Mas foi legal. eu espero que tenha abençoado sua vida nesses poucos minutos. Mas aqui a minha recomendação para você, vai para casa, com essas informações que você vai ter toda semana do contexto histórico, volta lá e relê de novo, para ver o que vai clarear para você. Olha, isso aqui faz sentido agora, vai começar a clarear. Não adianta, a gente vai gastar meses aqui, mas não adianta você pensar que você vai se tornar um mestre vindo aqui uma vez por semana escutando o que eu estou falando. Porque eu estou estudando, e glória a Deus, porque isso é um privilégio para mim, que eu estou aprendendo cada vez mais. Mas eu quero que vocês aprendam mais. Então, vocês estão vindo, maravilhoso que estão vindo. Volta lá de novo e lê. Continua lendo, até que você consiga ter o mapa de Apocalipse na cabeça. Pega uma caneta, tenta fazer um mapinha de Apocalipse, faz um desenho, desenhar é bom demais. Capítulo 1 fala sobre isso, capítulo 2 fala, e faz isso. Para você começar a ter na cabeça o Apocalipse. Gente, você vai ver que no final disso aqui tudo, você consegue explicar Apocalipse para quem te perguntar. Essa é a minha intenção. Chegar no final disso aqui, você não vai saber tudo o que eu estou falando aqui e tal, mas você vai ter um material, você vai ter tudo que você ouviu, tudo que o Espírito Santo te revelou, porque quem revela ao homem não é o Rodrigo, é o Espírito Santo, e você vai ser capaz de explicar. Isso que a gente está participando nessas terças-feiras. Amém? Amém? Deus te abençoe, uma boa semana, a gente se vê sábado.